com o Senhor sobre gratidão ao nosso Deus. O que significa gratidão? Gratidão é uma palavra muito falada, muito dita, mas pouco entendida. As pessoas pensam que gratidão é apenas falar obrigado. E gratidão não é apenas um sentimento. Gratidão é uma forma de você demonstrar a alegria de alguém ter feito algo por você. Então, quando nós praticamos a gratidão, é quando nós demonstramos. E as pessoas simplesmente falam, não, gratidão é simples, obrigado e tchau, acabou. E não é isso. Gratidão é muito além de palavras. Gratidão é atitude. Gratidão e ingratidão são lados opostos do sentido. A falta de gratidão muitas vezes gera a ingratidão. Às vezes as pessoas falam muito assim, olha, a gente faz alguma coisa para alguém sem esperar nada em troca daquilo outro, mas esperamos pelo menos gratidão. Jesus Cristo, ele demonstra isso quando ele fala sobre os 10 leprosos. Ele curou 10 leprosos e somente um voltou. Somente um leproso voltou para agradecer. E Jesus pergunta, mas não foram os 10 que eu curei? E por que só voltou esse samaritano? Por que só voltou esse? Jesus estava esperando ali gratidão também pelo que tinha feito, mas só um demonstrou gratidão. E todos aqueles que demonstram gratidão, que é o oposto da ingratidão, ele tem recompensa. A ingratidão é o que a gente mais vê nos dias a dia. Você faz alguma coisa para alguém, você estende a mão para alguém, você ajuda esse alguém vira as costas, muitas vezes sem dar tchau, ou muitas vezes vai para outro lugar, ou muitas vezes fala mal de você, como diz aqui em Pernambuco, vendem você por aí, gerando a ingratidão. E a ingratidão, ela traz consequência também. Da mesma forma que a gratidão traz bênção e salvação para as nossas vidas, a ingratidão traz afastamento de pessoas, traz destruição, traz muitas vezes, você traz para a sua vida uma barreira que impossibilita de você viver algo novo. Quem vive à mercê da ingratidão sofre consequências desastrosas. Mas eu acho que ninguém espera a ingratidão, Gustavo. Eu acho que todo mundo espera a gratidão. Quando vem a ingratidão, você sente dor sobre isso. Sim. Não é? Porque você esperava, por exemplo, você tirou alguém de um buraco, você espera pelo menos um abraço. E muitas vezes as pessoas, se você tira a pessoa no buraco, ela quer jogar você ali. Então isso traz para você também um amadurecimento, né? Mas não é porque a pessoa foi ingrata com você que você deve não praticar gratidão na vida das outras pessoas, porque gratidão vai trazer benefício para a sua própria vida. Vou dar um exemplo. Um exemplo simples. Toda vez que eu vou abastecer o meu carro, eu coloco um valor de combustível, eu pego lá o frentista e falo, toma. Ele vai me dar um troco, eu falo, não, é seu. Toda vez eu faço isso. É verdade, eu já vi. Então é um padrão. Se eu vou no mercado... É gratidão. Toma. Eu deixo lá o troco lá. Chegou um momento da Covid, eu não pude trabalhar. Eu fui barrado de trabalhar pelo governo. Acho que muitas pessoas passou por isso. E o mercado próximo de casa levou cesta básica, levou compra para mim. Chegou lá, e eu, o que é essas compras? Chegou. Gratidão, entende? E pode o homem não ver, mas Deus viu. Teve momentos de eu abastecer meu carro e no momento que eu abasteci, o dono do posto estava lá e falou assim, não, você não precisa pagar não. Pode encher o tanque? Encher não, deixa pra lá. Um dono de um posto que eu nem tinha intimidade, mas fez isso. E era o próprio dono. Então eu vejo isso a mão de Deus. Se o homem não vê, Deus ele vê. Então é a importância de você exercer a gratidão, sabe? A pessoa está fazendo um favor para você, está ajudando você, ajude também. Retribua isso que traz bênção. Eu me lembro uma vez que um homem muito inteligente falou algo para mim. Ele toda vez que ia comprar o jornal, e ele era um advogado chamado Dr. Carreira, já falecido. Eu trabalhei com ele e toda vez que ele ia comprar o jornal, ele falava bom dia e o rapaz nunca dizia bom dia para ele. E jogava o jornal, não entregava o jornal na mão dele, ele pagava certinho. E o cara não tem nada de bom. Ele, bom dia, não tem nada de bom. Um dia eu cheguei para ele e falei, doutor, por que o senhor insiste em comprar um jornal no local onde o senhor é mal atendido? E outra pergunta, por que o senhor
não deu uma resposta à altura, o senhor é doutor. Eu era muito jovem, nessa época eu tinha meus 17 anos. Aí ele falou assim, uma certa palavra para mim. Ele falou, olha, um dia um escorpião estava morrendo afogado. Um sábio, um homem muito bondoso, estendeu a mão para tirar o escorpião da água. E quando foi tirar o escorpião da água, o escorpião picou a mão dele. Ele sentiu muita dor e soltou o escorpião na água novamente. E pegou um pedaço de madeira na mão. Todos que estavam ao redor falaram, agora o escorpião vai pagar pela picada que ele deu na mão do homem. Em vez disso, ele pegou aquela madeira e colocou por baixo do escorpião e tirou o escorpião da água. Olha. Aí, moral da história, o rapaz perguntaram para ele, doutor, ô senhor, por que o senhor, depois que o escorpião te picou, você ainda insistiu em salvar? E ele respondeu o seguinte, ele disse, é que a natureza do escorpião é machucar e ferir, mas a minha natureza é salvar. Às vezes você encontra clientes, ou nós pastores também, sim, encontramos muitas pessoas, lidamos com o público, que pessoas vão ser bem ásperas, vão ser bem duras na sua palavra, não vai exercer a gratidão de você ter ajudado ou vendido alguma coisa para ela, ou feito alguma coisa de bom para ela. Mas você precisa entender que natureza ela está. A natureza do mundo, a natureza ímpia, a natureza ruim, onde o mundo ensina nada bom. Aparentemente é bom, mas só ensina a ser ruim. Se bater em você, não leva desaforo para casa não, vai para cima. Ensina o que é mal. Então a natureza daquele homem, naquele sentido, vai ser mal. Até ele ter uma nova natureza, que é nascer de novo. Quando a pessoa nasce de novo, nasce da água, nasce do Espírito, aí ela é uma nova criatura, como a Bíblia diz. Então a visão é diferente, o jeito é diferente. Então você tem que entender que aquela pessoa muitas vezes age daquela forma áspera, daquele jeito, porque a natureza dela ainda está no período pecaminoso. Ele fala assim, ajudar sem esperar muito. Só que você espera, o ser humano espera a gratidão de alguém. O ser humano fala, poxa, eu espero pelo menos um obrigado, um abraço. Mas geralmente quando a ingratidão acontece, isso traz uma dor profunda. Isso traz uma dor profunda. Mas é como a Bíblia diz, se alguém te bater numa face, vire a outra, libera o perdão. Ou seja, ainda que a pessoa venha a ser grata e maldosa com você, não haja da mesma forma, porque hoje você é uma nova criatura, hoje você é diferente. Jesus Cristo, ele poderia agir de forma bastante ruim, pejorativamente dizendo, porque ele salvou, ele curou, ele fez muitos milagres, e no momento ali da decisão falaram, solta Barrabás e prenderam ele. Entende? Ele poderia falar, olha, desça o fogo do céu e consuma todo mundo. Ele tinha todo esse poder, ele tinha autoridade. Mas em vez de fazer isso, até na cruz do Calvário ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Ou seja, a ingratidão do ser humano não mudou quem Jesus é. É a mesma coisa, a ingratidão das pessoas não pode mudar quem você é. Sim. Entende? É o caráter, né, pastor? Justamente. O caráter. Faz parte do caráter. E principalmente o novo caráter, um caráter cristão é muito diferente. O novo nascimento é transformador. Você vê que existem muitas pessoas que matavam, roubavam e hoje ficam indignados quando alguém faz essas mesmas coisas. Por quê? Houve uma mudança não só de atitude, mas de pensamento, porque a pessoa pode parar de fazer alguma coisa, mas continuar com o mesmo pensamento. Só se retrai. Até na psicologia a gente estuda um pouco isso. Mas tem muitas pessoas que escondem ali, tem vontade, mas não faz por medo de alguém, por medo. Mas aquele que é convertido de verdade, aquele que nasceu de novo, até o pensamento é mudado. A pessoa já não tem mais aquele pensamento, sente nojo de certas coisas, entende? Não pode ter a prática do mundo para trazer para dentro do momento, momento que você está vivenciando. Isso é muito importante. Jesus nos aceitou. A gente fala, eu aceito Jesus. Quando eu aceito Jesus, eu aceito que ele mude minha vida, eu aceito o abraço dele, eu aceito o acolhimento dele. A forma de exercer gratidão quando nós somos cristãos é a permanência. É a permanência. Deus me tirou de um mundo de pecado, de ruína, de tristeza, então eu não volto para lá. Então a minha permanência ali é uma forma de gratidão, e eu permanecer ali, eu vou fazer a obra de Jesus, a vontade dele, o desejo dele. Isso é demonstrar gratidão ao Senhor por ele ter tirado você do lamaçal do pecado, de um mundo de horror. Quando nós estamos com Cristo, aceitamos a Jesus como Salvador, a gente demonstra gratidão congregando, a gente demonstra gratidão pregando, fazendo a vontade dele, até o arrebatamento. Então, e a gratidão
é a permanência. Tem gente que fala assim, não, eu sou grato, mas eu estou indo embora. Isso não é gratidão. Sabe? Ó, irmão, obrigado por tudo que você fez comigo, mas não quero te ver mais. Isso não é gratidão. E nós, pastores, nós enfrentamos muito isso. Todos os pastores, quem está assistindo, vê isso. Porque às vezes você vai lá, atrás da pessoa que está no mundo, resgata a pessoa, faz de tudo pelo ser humano. E, como você falou sobre a ingratidão, e de repente a pessoa, obrigado, tchau, foi até aqui. Você me resgatou, me limpou, tirou todas as mazelas que tive através do Evangelho. Agora estou indo embora para outro lugar. Isso é gratidão? Não é gratidão. Gratidão é permanência. Gratidão é estar ali trabalhando junto, crescendo junto. Isso é uma forma de gratidão. A palavra de Deus se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eu só vou ler pequenos trechos para vocês, para adiantar aqui. Depois vocês acompanham em casa, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 25 diz assim: Eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse-lhe: O que está escrito na lei? Como você lê? E respondeu o doutor, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E respondeu-lhe, e disse-lhe: Respondeste bem, faça isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Vejamos esse texto aqui, aparecendo um doutor da lei que, na verdade, o verdadeiro intuito dele não era a vida eterna. A Bíblia começa a dizer que ele estava tentando Jesus, dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Foi tentar pegar Jesus em suas palavras. Só que Jesus sabiamente voltou a pergunta para ele e disse: O que a lei diz? Já que você entende a lei, o que ela diz? E ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo, deve amar o seu próximo. Então Jesus fala: faça isso e viverás bem, terás ali a vida eterna. Aí ele indaga a Jesus e pergunta novamente: mas quem é o meu próximo? E Jesus novamente não respondeu. Jesus agora ele começa a contar uma parábola, uma história, um acontecimento que muitas pessoas ministram, você já deve ter ouvido várias vezes, se não ouviu, vai ouvir agora. A Bíblia, Jesus começa a dizer que certo homem saiu de Jerusalém e no meio do caminho, esse homem é pego por ladrões e salteadores. Bateram nesse homem, arrancaram tudo que ele tinha. Esse homem, ele começa a perder tudo e fica quase morto no caminho. Passa um sacerdote. O sacerdote avista aquele homem caído e continua seguindo o seu trajeto. Não ajuda. Passa logo depois um levita. O levita o vê caindo pelo caminho, quase morto. Em vez de ajudá-lo, não ajuda. Em vez disso, vá ao longe. De repente vem um terceiro, um samaritano. E a Bíblia faz bem claro dizer que ele era um samaritano. Quando viu aquele homem no chão caído, ele abaixou, foi até ele. A Bíblia vai dizer que ele passa vinho nas suas feridas e também passa azeite. E depois usa uma bandagem para cobrir as suas feridas. O azeite ali é para matar as bactérias de uma ferida aberta. O vinho ali é para cicatrizar aquela ferida que foi aberta. E a bandagem é para não deixar exposto a ferida que fizeram naquele homem. Pegaram aquele homem, o bom samaritano pega aquele homem, coloca em sua cavalgadura, como a Bíblia relata, e leva uma estalagem. E paga um preço que não era para ele pagar, porque não era dele a dívida, mas ele paga. Ele chega ao dono da estalagem e fala: olha, cuide dele, eu vou ter que sair, mas depois eu vou voltar. E toda dívida que ele fizer aí, eu vou pagar tudo, não vou deixar nada.
Aí Jesus vai e pergunta agora para o doutor da lei, o que fez a pergunta: quem é o próximo a qual eu devo amar? E Jesus fala: qual dos três parece ser o próximo daqueles que estava caído? Quem eram os três? O sacerdote, o levita e o samaritano. Aí o doutor da lei disse assim: o próximo daqueles que estava caído era o samaritano. E Jesus então fala: então faça a mesma coisa. Para você entender o contexto dessa mensagem sobre gratidão, é que a maioria das vezes que nós lemos o texto, às vezes não percebemos uns detalhes maravilhosos que a Bíblia tem. Que nós falamos, nós temos que ajudar o próximo, temos que ajudar o próximo. Sim, nós temos que ajudar o próximo. Mas o verdadeiro sentido dessa palavra não é a ajuda ao próximo, é a gratidão. Em que sentido, pastor? Quando Jesus pergunta para o doutor da lei quem era o próximo, o doutor da lei disse: o samaritano. O samaritano não era o que estava caído. O samaritano é aquele que estava em pé. Ou seja, Deus estava ensinando o ser humano a ser grato por aquele que o ajudou um dia. Quando você estava caído, quando você estava machucado, quando você estava ferido, chegou alguém para te ajudar, chegou alguém para te estender a mão. E esse você deve amar. Lembra da pergunta de início? Quando ele pergunta assim: quem é o meu próximo a qual eu devo amar? A palavra ali não é ajudar, é amar. E no final, Jesus fala: qual desses três parece o próximo? Ele diz: aquele que me ajudou, ou seja, o samaritano. Ou seja, quero dizer para você, quem você deve amar? Amar a todos, mas principalmente ser grato e amar aquele que um dia te estendeu a mão e um dia te ajudou. Aí Jesus profere outra palavra dizendo: faça a mesma coisa. Ou seja, do mesmo jeito que alguém um dia te ajudou, ajude também. Do mesmo jeito que alguém te tirou do buraco, te trouxe uma palavra de conforto, de ajuda para a sua vida, onde houve um resultado, faça a mesma coisa também. Do mesmo jeito que alguém te abraçou quando você estava tão sozinho, quando você estava perdido, quando você estava machucado, quando ninguém dava nada por você e você estava quase sucumbindo à morte, faça a mesma coisa. Demonstre gratidão, ajudando também quem está caído, ajudando também aquele que não tem força. E sempre reconheça, gratidão é reconhecimento. Sempre reconheça que um dia alguém te estendeu a mão e ame essa pessoa que te estendeu a mão, que muitas vezes pagou, entenda, um preço por tua vida. Querido, você que está assistindo, vem cá. Você que está agora ouvindo essa palavra, que essa palavra venha a ser cravada no seu coração, que venha trazer um avivamento profundo na sua vida. Talvez todas as vezes que você ouviu essa mensagem, você sempre ouviu dizendo que tem que ajudar o próximo, e tem, mas também deve ser grato por aquele que um dia te ajudou. Jesus Cristo, Ele muitas vezes pagou um alto preço por você. Ele morreu na cruz do Calvário por amor a você. Você estava perdido no mundo, à beira da morte. Ele passou azeite na sua ferida, entende? Ele passou o vinho também na sua ferida. Ele fez uma bandagem através do Evangelho. Ele pagou um alto preço na estalagem por você. Lembre-se, esse homem que caiu na mão dos salteadores, que quase perde tudo, inclusive a vida, a Bíblia vai dizer que ele saiu de Jerusalém. Jerusalém significa a casa de Deus. Lembra do filho pródigo? A mesma coisa. Todas as vezes que nós saímos da presença de Deus, da direção de Deus, a tendência que nós temos é perder e nunca é ganhar. Mas em vez de julgar aquele que saiu de Jerusalém, faça igual o samaritano. Acolhe ele novamente e leva para casa. Porque eu tenho certeza que você também estará fazendo o que alguém um dia fez por você.
gratidão. Amar o próximo como a si mesmo é o que eu gostaria que alguém fizesse por mim, eu também irei fazer. Que essa palavra venha estar no seu coração. Deus abençoe a sua vida.